Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Eu comecei a refletir, né, gente, na minha vida, que a gente percebe com o passar do tempo que as relações são sobre trocas, né? As pessoas muitas vezes não estão conosco porque nos amam, porque tem aquela paixão louca e tudo mais, não. É porque existem trocas, né? Tem pessoas que conosco possuem um certo benefício e nós, de certa forma, com essa pessoa, possuímos um certo benefício também. Antigamente, eu acho que pela minha ingenuidade, né, eu era muito imatura também, eu sempre acreditava muito naquele amor genuíno, naquele amor, como é que eu posso dizer, incondicional. Ah, vai aparecer um homem que vai me amar muito pelo que eu sou e tudo mais, e não sei o quê. E eu acreditava naquele amor de filme, de romance, de livro e tudo mais, até porque eu sou leitora assídua, né, e eu gosto muito de livros de romance também, então eu sempre acreditei que isso iria acontecer. E uma coisa que eu posso dizer para as mulheres é cuidado, se você é muito romântica, assim, de filme, de livro e tudo mais, separe ficção da realidade. Porque senão chega um momento que você realmente começa a acreditar que a ficção tem chance de acontecer na realidade. Eu sei que tem aquelas mulheres esperançosas, sonhadoras, que vai dizer, não, eu ainda acredito que eu vou conseguir encontrar o meu príncipe encantado, que ele vai aparecer, que vai dar tudo certo e eu vou viver a vida dos meus sonhos. Pois bem, né, eu não quero tirar a ilusão de ninguém, não quero frustrar ninguém, gente, mas aqui eu tô falando da realidade, entendeu? E chega um momento que a gente precisa ter pés no chão, né? Chega um momento que a gente precisa acordar para a realidade das coisas, né? Para como o mundo funciona, para como as coisas funcionam e entender que não existe, né? Esse mundo da fantasia. Tipo, gente, eu gosto muito de dorama, eu assisto dorama, gosto de filmes de romance, entendeu? Sair um pouquinho da realidade é bom, entendeu? Você sair um pouco da realidade do seu relacionamento, porque às vezes seu relacionamento não tá muito bom, não tá lá essas coisas. E aí você mergulha num filme de romance, você mergulha num livro de romance e tudo mais. Sair da realidade aos poucos realmente é bom, entendeu? De vez em quando é bom. Mas eu percebi que teve um tempo da minha vida que eu estava muito imersa nesse mundo da fantasia, assim, de romance, sabe? De livros, de filmes e tudo mais. E eu refletindo sobre tudo isso, eu parei e pensar, não, realmente, eu preciso parar com isso, porque tá sendo prejudicial para mim continuar nesse mundo, assim, nesse universo de romance demais. Então eu comecei a ler outras coisas, entendeu? Eu gosto muito de ler, então eu comecei a ler outras coisas, ler livros de ficção de cura, que são livros de ficção, mas que trazem reflexões sobre cura emocional e tudo mais. Fui lendo sobre outros assuntos e fui me encantando até por outros gêneros. Então até é bom, um convite para você que às vezes lê muito romance, assiste muito filme de romance e que bota um relacionamento amoroso como centro da sua vida. Eu já cometi esse erro. É bom você ler sobre outras coisas, assistir filmes sobre outros assuntos, tudo mais, para você descentralizar o amor romântico da sua vida. Eu não sei se você, mulher, já cometeu esse erro, ou você é mesmo homem, né? Eu sei que é um erro que mais mulheres cometem, mas tem homens que também cometem esse erro. E assim, tudo aquilo que você foca demais, se você foca demais numa área, vai gerar desequilíbrio em outras. Então, se você foca muito na área profissional, a sua área pessoal vai sofrer com isso. Se você foca muito na área pessoal, a sua área profissional vai sofrer com isso. Então, a vida é sobre você equilibrar os pauzinhos, né? É sobre você equilibrar as suas áreas. E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Que a vida é sobre você equilibrar coisas. Você equilibrar as áreas da sua vida. Então, eu tenho refletido muito. Será que eu tô conseguindo equilibrar bem as áreas da minha vida? Eu acho que hoje em dia sim. Antes não, mas hoje em dia, refletindo, amadurecendo mais a minha mente, eu percebo que hoje em dia eu estou buscando equilibrar mais as coisas. Por quê? Eu fiz um grupo no WhatsApp, onde eu denominei o nome Autocuidado, o nome e título do grupo. E lá, né, nesse grupo, né, eu coloco as minhas metas de autocuidado. Então, autocuidado físico, intelectual e tudo mais. E lá eu sempre vou anotando, né, as minhas metas, as coisas que eu fui ali fazendo no dia, né, que eu fui realizando no dia. E eu tenho refletido muito, né, gente, sobre isso, sobre a importância de você equilibrar as coisas, porque senão você se torna uma pessoa que vai viver frustrada, entendeu? Porque você vai ver, às vezes, uma área que você focou, aquela área vai estar ótima, maravilhosa, mas quando você olhar para as outras áreas, você vai pensar, eu não queria que fosse dessa forma, eu não queria que a minha área, né, que essas áreas da minha vida estivessem dessa forma, desorganizada desse jeito. Então, a gente precisa parar e pensar, né, o que a gente pode fazer para organizar as áreas da nossa vida. O que a gente pode fazer para alinhar mais as coisas, né? Então eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida, eu retomei os estudos, de vez em quando dava aquela desanimada, e eu acabava parando e tudo mais, mas eu botei na minha cabeça, não, eu vou estudar, e sabe, eu vou me concentrar, eu sei o que eu quero, eu sei do meu objetivo e tudo mais, e eu vou focar naquilo que eu quero, entendeu? E é muito importante você ter isso em mente.
assim, o que você quer para sua vida, entendeu? Quais são os resultados que você quer a longo prazo? Eu percebo que ter colocado o amor romântico, né, como centro da minha vida, e muitas vezes na minha vida, me fez cair do cavalo. Me fez me arrepender muito, muito, porque quando eu me frustrei na área amorosa, eu ficava me sentindo culpada depois. Como se você tá vendo, bobona? Tá vendo? Isso que dá você ter centralizado o seu relacionamento romântico, isso que dá você não ter investido em outras áreas e tudo mais, principalmente quando eu chegava a terminar um relacionamento. E em vez de eu ter aprendido com isso, depois de ter terminado o relacionamento, ter visto as consequências, não. Eu entrava no próximo relacionamento e cometia o mesmo erro. De tratar aquela pessoa como prioridade acima de outras coisas importantes para mim. Então, eu resolvi falar sobre isso para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi, né, gente? Porque eu sei das consequências que eu tive por centralizar na minha vida o amor romântico, né? Algumas amizades às vezes se afastam de você porque percebe que você não abre espaço para aquela amizade entrar. Familiares também. Eu percebi que eu cometia muito isso na adolescência, né? Esse erro, mas assim, porque na adolescência, gente, a gente realmente não tem maturidade nada, né? Maturidade zero na adolescência, muitas vezes, porque a gente tá meio que construindo a nossa identidade, a nossa personalidade, muitas coisas ainda estão se ajustando ali no período da adolescência, então é difícil a gente até cobrar uma certa maturidade, uma certa mentalidade de adolescência, né? Mas, assim, eu estou comentando aqui com vocês porque é algo que eu observava, né, de comportamento errado meu, principalmente ali na adolescência, sobre essa questão de centralizar relacionamento romântico. Então, assim, eu sei que todo mundo quer ter um bom relacionamento romântico, a gente quer se sentir acolhido, amado, admirado, validado. Quem é que não quer? Quem é que não quer ter um bom relacionamento, né? Todos nós queremos, mas é importante, né, que a gente haja com calma, sem desespero, sem carência, sem pressa, entendeu? Entendendo que tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Se você é uma pessoa solteira, não haja, seja uma mulher, né, não haja por carência, não haja por desespero, vai cultivando você. Tem um ditado que diz, né, não corra atrás das borboletas, cuide do jardim que as borboletas virão até você. E assim, eu acredito muito nisso, entendeu? Então vai cuidar do seu físico, do seu espiritual, do seu mental, da sua área profissional, vai cultivar hobbies, amizades e tudo mais. Enfim, vai viver a sua vida, entendeu? E quando for para a pessoa certa aparecer na sua vida, ela vai aparecer, sabe? Vai acontecer, principalmente se estiver nos planos de Deus, porque assim, gente, eu acredito muito nos planos de Deus para a nossa vida. Então, se for da vontade de Deus, do plano de Deus, de acontecer algo para a sua vida, vai acontecer, sabe? Tô olhando ali porque tem um buraco aqui no teto. Voltando ao assunto, né? Vai acontecer. Então, assim, eu percebo que a maioria da maioria de nós, né, principalmente nós mulheres, nós somos criadas de uma forma a colocar como prioridade a família, o casamento e tudo mais. Então, desde pequenininhas, a gente muitas vezes assiste filmes, desenhos sobre príncipes encantados, essas coisas todas, e isso faz a gente criar na nossa cabeça um tipo de perfil de homem que às vezes não existe, sabe? Não existe esse homem que você tá idealizando, que ele vai chegar num cavalo branco, que tudo mais. Assim, o tipo de homem ideal, assim, em questão de comportamento para uma mulher, é o homem do dorama, né? Então, por isso que a maioria das mulheres gosta de dorama. Por quê? Porque o homem do dorama, né, ele tem o comportamento ideal, ele é cavalheiro, ele é gentil, ele é emotivo, ele sabe das necessidades emocionais da mulher, ele supre as necessidades emocionais da mulher. Então, a maioria das mulheres ficam encantadas, né, por esse perfil, e é esse tipo de homem que a gente quer num relacionamento. Tem homens que conseguem, assistindo dorama, filmes românticos e tudo mais, ser um pouco assim para nós? Tem, né, e a gente se sente muito feliz, né, quando a gente tem a sorte de encontrar um homem que tem noção, assim, das nossas necessidades emocionais e busca sobre isso. Mas a gente sabe que não é a maioria dos casos, né, a maioria dos casos é que os homens, eles simplesmente não se importam, às vezes, com esse tipo ideal de homem, entendeu? A maioria dos homens vão dizer que, isso é fantasioso demais, isso não se encaixa com a forma como o homem pensa, como o homem é, vai dar de ombros para a situação e vida que segue, né? E vai continuar, às vezes, sendo um homem grosseiro, se ele já é grosseiro e tudo mais, então a realidade, às vezes, tende a ser decepcionante. Por isso que eu disse aqui no vídeo, né, que de vez em quando a gente sair um pouco da realidade, no filme, no livro, mas eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é realmente você viver disso. Isso entra na sua cabeça aos poucos, ao ponto de você querer exigir que a realidade seja igual aos dos filmes. Isso aconteceu comigo durante um tempo, né? Eu queria muito, muito assim mesmo, basicamente forçar que a vida de ficção dos filmes e dos livros realmente acontecesse na minha vida, né? Fosse exatamente daquela forma. Até eu entender que isso não ia acontecer, né? Então eu tirei meu cavalinho da chuva, tirei o peso dos meus ombros de, tipo assim, cobrar uma pessoa por isso. Hoje em dia eu tenho noção, amor não se cobra,
carinho não se cobra, presentes não se cobram, então ou a pessoa te dá livremente presente, carinho, reconhecimento, ou aquilo não vale a pena ter, entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que é mendigado se torna migalha, a pessoa vai te dar porque você está basicamente obrigando a pessoa a te dar. Então ela não vai fazer de forma genuína, e a gente só tem que se interessar, gente, a ter algo se aquilo for dado de forma espontânea, entendeu? Então eu tenho refletido muito sobre isso. Então hoje em dia eu não cobro mais, tipo, flores, demonstrações de afeto e tudo mais, como eu cobrava antes. Por quê? Porque eu descentralizei o relacionamento romântico da minha vida. Hoje em dia eu vejo que eu posso me sentir amada, acolhida, sem ser num relacionamento romântico. Através dos meus familiares, através de amigos, entendeu? Eu participo de uma comunidade de fé, né, da igreja, células e tudo mais. Lá eu também posso ouvir acolhimento, lá eu também posso ter um pouco desse amor, desse carinho que às vezes eu recebo dentro de um relacionamento romântico, eu também posso receber fora. Então, não necessariamente eu vou ter as minhas necessidades emocionais sanadas somente através de um relacionamento romântico. Então, quando você centraliza o amor romântico na sua vida, é porque você está com uma visão limitada sobre o que é o amor. Você acredita que a única forma de você explorar o amor é dentro de um relacionamento romântico. Você só vai se sentir amado, validado, cuidado dentro de um relacionamento romântico. E isso é um erro, entendeu? Você, numa amizade, pode se sentir muito acolhida, muito amada, muito apreciada. E melhor ainda por quem você é, porque às vezes num relacionamento amoroso a pessoa só te aprecia por causa da sua aparência, coisas superficiais, não por quem você é de verdade. Já às vezes numa amizade, como não tem um interesse ali sexual, né, a pessoa tá com você ali porque a pessoa gosta da sua companhia, porque a pessoa gosta de você de verdade, a pessoa escolheu estar com você por quem você é, por causa da sua personalidade. Então você se sente ainda mais amado. Por quê? Porque a pessoa gostou da sua essência, entendeu? Então tem mais uma questão de profundidade aí do que simplesmente um amor romântico. Então, são coisas que a gente vai percebendo depois que a gente amadurece. Depois eu percebi, eu posso receber amor de outras formas. Existem outras fontes de amor, né? Deus é, por exemplo, a maior fonte de amor que existe. Entendeu? Então Deus, ele pode me dar amor o suficiente, eu posso me sentir amado o suficiente ao ponto de não precisar pedir amor de ninguém, entendeu? Então aquilo, gente, se o amor vem até nós, ele é um plus, entendeu? Ele é um extra, é um bônus. Mas a gente tem que sentir verdadeiramente amada, né? Porque nós somos, de verdade. E não simplesmente por conta de migalhas, porque você teve que pedir e tudo mais. Gente, comigo já aconteceu isso, eu não tenho, assim, orgulho nenhum de falar, de confessar isso aqui pra vocês, mas já aconteceu comigo, porque, assim, eu sou ser humano, entendeu? Sou ser humano que em alguns momentos que eu estava mais vulnerável, digamos assim, eu ficava pensando assim, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir acolhida, eu preciso me sentir validada, e assim, eu desabafava com a pessoa, né, falava com a pessoa, pedindo aquele carinho, aquele afeto, até entender que eu estava errando nisso, entendeu? Eu preciso me proporcionar tudo aquilo que eu espero do outro. Então, o primeiro amor que tem que existir é o amor próprio, tá? Isso é muito importante. Então, se ame em primeiro lugar, antes de exigir amor dos outros, porque amor não se exige, tá? Tem que ser livre, por livre, espontânea vontade, e a pessoa sabe o que você gosta, sabe o que você quer. Se a pessoa não faz algo por você, é porque a pessoa não quer. É uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça. Não adianta ficar cobrando, exigindo tudo mais. A pessoa ela só vai fazer, gente, aquilo que a pessoa ela quer fazer. Não adianta. Às vezes você ficar exigindo para a pessoa, você vai ficar cada vez mais distante de aquilo que você quer, porque a outra pessoa vai ficar se sentindo pressionada a cumprir com uma expectativa sua, uma expectativa que você colocou na sua cabeça que o outro tem que cumprir. E isso gera um tipo de pressão sobre a pessoa e às vezes é um tipo de pressão desnecessária, entende? Então, depois que eu amadureci, hoje em dia eu não fico mais cobrando buquê, carinho, atenção, beijo, não, entendeu? Eu tenho amor dentro de mim, o amor que Deus me deu, entendeu? Hoje em dia eu tenho o supremo amor de todos, então eu reconheço que eu não preciso de migalha de ninguém, do amor de ninguém. Por quê? Porque Deus já me deu esse amor. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.